Olá, Ana Marta! Tudo bem? Boa noite. Oi, Thaisa. É Thaisa ou é Thaís que juntou com a SB? Oi, boa noite. Gente, que bom! Hoje eu quero muito minhas alunas aqui. Quem é minha aluna, quem quer ser, fica aqui, vamos conversar, porque hoje vocês são convidadas aí nessa minha discussão. Boa noite, Daniela. Olá, Edilane, Fabiana, Nayara. Sejam bem-vindas aí à nossa live de 21 horas. Eu menti para vocês semana passada, né? Eu disse que nós voltaríamos nessa semana no YouTube com as aulas, mas eu resolvi mudar um pouco a programação de hoje para a gente conversar de uns temas importantes, de assuntos importantes aí dentro da área da fotobiomodulação e que aí ao longo do final de semana, ao longo do dia de hoje, surgiram dúvidas, né? E eu acho dúvidas muito importantes de serem esclarecidas, temas muito importantes de serem abordados, que são questões éticas, legais, limites de atuação dentro da fonoaudiologia. Então eu convido vocês a ficarem aqui comigo. Dani, aluna nova. Ei, Daiane. Oi, Pamela. Eu tô pedindo para vocês chegarem e ficarem, não vão embora, porque hoje nós vamos falar aí sobre essas questões éticas, esses aspectos legais. Para quem ainda não fez curso, para quem tá chegando agora, fica que hoje vai ser assim uma verdadeira aula aberta. É muita colher de chá. E hoje eu vou trazer para vocês um tema aí de discussão, que é a aula de abertura, a aula inaugural, conteúdo obrigatório para todo mundo que passa pelo meu curso de capacitação. Alguém que está aí passando por aqui sabe me dizer qual é o tema de hoje? Qual é a nossa aula de abertura, a aula que a gente se conhece? Qual é o tema que a gente conversa? Qual é a pergunta principal que a gente responde? Quem é que pode utilizar o laser, né? Afinal, o curso, a profissão laser terapeuta, ela existe. Eu posso usar laser terapeuta nas minhas redes sociais, eu posso me identificar desse jeito. Então, algumas coisas que nós vamos conversar aqui, quais profissões podem utilizar, quais conselhos já trouxeram algum tipo de informação a esse respeito e algumas outras questões assim que a gente precisa levar em consideração quando a gente vem para as redes sociais falar sobre esse recurso, quando a gente divulga o nosso trabalho, certo? Deixa eu ver quem mais chegou por aqui. Nayara. Nayara, a gente tá com inscrições, lista de espera na minha bio, tá? Depois, no final da live, se você quiser me chamar no direct, colocar uma mensagem lá, eu posso te passar mais detalhes. Mas a próxima turma, a gente começou uma turma recentemente. Inclusive, se tem aluno dessa turma aí que começou, a gente teve aula sobre isso semana passada e vocês vão me ajudar nesse conteúdo. Mas a nossa próxima turma está prevista agora para o segundo semestre, tá bom? Mas tem lista de espera lá na bio e depois eu posso te passar todas as informações. Inclusive, nós vamos falar bastante sobre o curso aqui hoje também, tá? Boa noite, Vânia, boa noite, Marisa, boa noite, Michele, Gisele. Inclusive, eu quero pedir para vocês hoje colocarem aqui para mim qual a profissão de vocês, né? Vocês que estão aí me assistindo, quero que vocês coloquem aqui, por favor, de onde vocês são e qual a profissão de vocês, para que a gente possa direcionar essa discussão também para o conteúdo de vocês, também para atender aí, né, trazer para vocês o que eu tenho de conhecimento, não só dentro da fonoaudiologia, que é a minha área aí do coração, mas também em outras profissões, o que eu já pesquisei para a gente poder dividir. Então, olha, a Bárbara, enfermeira obstetra em Vitória da Conquista, Bahia. Vamos falar sobre enfermagem. Pamela, Nova Friburgo, no Rio. Mandem aí para mim. Fono, Mariana. Fono, Presidente Prudente. Valéria, de Belém do Pará, ótimo. Temos recados importantes para fonoaudiologia hoje também, para todas as áreas, na verdade. Thaisa, fisioterapeuta no Rio também. Dani, enfermeira obstetra em São Paulo. Legal, vão colocando aí que eu quero
ouvir vocês. O nosso tema de hoje, gente, como eu vinha falando, a gente vai responder uma pergunta que é muito frequente sobre como a gente vender ou se posicionar enquanto profissionais que utilizam laser dentro da nossa profissão, das nossas redes sociais, no nosso relacionamento com as outras categorias profissionais e também com as nossas pacientes, com clientes, né, com o público aí que a gente atende. Dentro do documento do Ministério da Saúde que fala sobre as profissões da saúde, nós temos 13 profissões que são listadas. Aí, a Miriam Doule, consultoria em amamentação em São João del Rei, tá pertinho aqui de mim, que são listadas aí como profissões da área da saúde. E aí muita gente me pergunta, quem é que pode utilizar o laser, Vanessa? A doula pode, a técnico de enfermagem pode, consultor de amamentação pode, afinal, quem é que pode utilizar esse recurso? A Vânia, sou fono, já fiz curso com você, que bom, seja bem-vinda, Vânia. E aí, respondendo essa pergunta, nós não temos uma legislação específica sobre fonoaudiologia, sobre o uso da fotobiomodulação, da laser terapia, nas diversas áreas da saúde. Por quê? Porque isso não é uma competência de uma lei federal, estadual, municipal. A gente está falando de um recurso terapêutico que pode ser um instrumento utilizado para a saúde em diversas categorias profissionais. Então, a gente não tem um documento único, uma legislação específica que sirva para todo mundo, que norteie a prática e o uso da fotobiomodulação dentro num contexto geral, que estabeleça, por exemplo, quem é o profissional que pode utilizar, qual titulação ele tem que ter, se tem que ser profissional da área da saúde, ou qual a carga horária mínima de formação. Normalmente, quem vai nortear essa prática clínica, quem vai trazer esse tipo de informação, são os órgãos reguladores de cada profissão, os conselhos regionais, federais, que fiscalizam e que regem aí a prática profissional. Então, a gente está falando, primeira coisa que é importante aí de ser entendida, que o laser, ele é um recurso terapêutico, ele não é uma profissão, ele não é uma ocupação, ele não é um método de tratamento único, ele é um recurso terapêutico, uma modalidade terapêutica a serviço de profissionais da área da saúde. E aí, dentro disso, a gente vai para esse contexto mais específico, que é o que a legislação de cada profissão traz a respeito. Eu queria saber se vocês aqui, né, enfermeiras, fonos que estão aqui, se vocês têm conhecimento do que cada conselho regional, do que cada órgão aí fiscalizador fala para vocês, orienta para vocês sobre esse uso. Vocês têm? Alguém tem? Já se interessaram de pesquisar? As minhas alunas não valem, porque, como eu já falei, esse é o nosso primeiro módulo do curso, né? Conteúdo obrigatório aí para todo mundo que vem se capacitar. Mas eu queria saber de vocês que estão aqui de passagem ou que ainda não fizeram algum curso de capacitação. Vocês já procuraram aí na legislação, né, da profissão de vocês, no site do conselho, qual é a orientação para o uso desse recurso? Qual é a orientação profissional para isso? Porque tem uma coisa que eu falo desde 2016, que foi quando eu dei o primeiro curso de laser, assim, na minha vida, que é sobre a nomenclatura laser terapeuta. A gente pode se intitular laser terapeuta? Existe essa palavra, existe essa profissão, existe essa ocupação? E se tem uma coisa que eu sempre pontuei, é que é muito importante a gente entender que o conhecimento pode ser universal, mas a atuação profissional, ela é muito restrita e específica de cada categoria profissional. Se tem alunos aqui mais antigos, vão lembrar de um slide que eu colocava lá, onde eu dizia de uma letra de música com muita sabedoria, que eu levo para a vida, que diz: ado a ado, cada um no seu quadrado, né? Tem alguém aí que é desse tempo aqui assistindo? Então, eu já começava muito tempo, já colocava lá nos slides, né? Então, poxa, qualquer pessoa pode usar laser, não existe uma legislação
Vamos lá, dizer que qualquer pessoa pode usar, pode se capacitar, que qualquer profissão pode trabalhar com isso, com esse recurso, é muito diferente de dizer que qualquer pessoa pode usar para qualquer coisa, né? Há um limite muito tênue, muito tênue não, há um limite muito claro aí no uso do conhecimento e naquilo que a gente tem propriedade para trabalhar. A gente está vivendo numa era de informação na palma da mão, né? A gente está disponível, a gente tem informação disponível aí sobre qualquer coisa, desde os tratamentos de saúde mais revolucionários até uma receita de bolo, como dar um nó na gravata, como, sei lá, editar um texto no Word. Então, a gente tem um conteúdo, uma disponibilidade de informação aí, um acesso a diferentes áreas de conteúdo muito, muito amplo. E aí a gente tem que tomar um cuidado muito importante quando a gente, nessa separação, entre a universalidade do conhecimento e a universalidade da atuação. Se a gente for conversar sobre conhecimento, eu acho que a gente extrapola, quanto mais o profissional ele está apto para extrapolar os seus limites ali, ou entender a integralidade da saúde, né? O profissional que atua na área da saúde, eu vejo isso com muitos bons olhos. A gente conversou recentemente, quem tá aqui, né, tem acompanhado. Oi, Andressa, boa noite. Quem tem acompanhado um pouco os posts, a gente tem conversado bastante sobre essa questão do extrapolar os limites, né? O quanto que é bonito, na minha visão, ver profissionais que não se contentam com a graduação, que buscam uma especialização, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, uma outra especialização, um curso que complemente a sua capacidade, que esteja antenado com novas tecnologias no diagnóstico, no tratamento. Quando a gente fala de tecnologias, não são só tecnologias duras, assim, no sentido de equipamentos, né, e de aparelhos, mas não, conteúdos, tecnologia do conhecimento que está sendo produzido. Então, aí, Andressa, meu limite de atuação são as mamas. Pois é, me conta, me conta mais, vamos conversar mais sobre isso. Então, desculpa, gente, me perdi. Eu ia dizendo que, aí, ó, fui ler seu comentário e me perdi. Vamos lá, deixa eu voltar para onde eu tava. Tá, então eu acho muito bonito a gente buscar conhecimento, a gente extrapolar o nosso olhar além daquilo que nos é proposto, né? E eu vejo isso tanto no lado de quem tá do lado profissional, de alguém que ama trabalhar de maneira interdisciplinar, com respeito às outras categorias profissionais, que ama fazer um trabalho assim que realmente consiga enxergar a saúde num contexto que vai desde o indivíduo como um todo, mas muito além disso, né? O indivíduo, ele está inserido numa comunidade, num contexto, num bairro, num país, num mundo, num planeta, num ambiente que interfere, tem interferências diretas aí. E a gente ia conversando sobre essas questões, assim, né, de buscar uma formação, de buscar alguma capacitação extra, quando a gente falava das consultorias de amamentação, quando a gente fala, poxa, quando eu começo a olhar aquilo que só a minha formação de base não me dá conta de trabalhar, e eu estou disposta a buscar mais para poder saber conversar entre as demais áreas, para eu saber nortear a pessoa que eu atendo a buscar os melhores tratamentos, a buscar os melhores profissionais. Eu acho isso realmente encantador e eu vejo isso como um propósito. Como eu ia dizendo, tanto enquanto profissional da área da saúde, como enquanto pessoa que usufrui de um serviço de saúde, né? Há pouco tempo atrás, em dezembro do ano passado, não sei se alguém que está aqui acompanhando chegou a ver pelas redes sociais, eu tive um período muito difícil de internação com a minha filha caçula. Ela teve uma herpes que evoluiu para uma encefalite e assim, naqueles momentos onde a gente não sabia para onde ir, era aquele momento onde a equipe falava, a gente vai se reunir para discutir e vários profissionais podiam opinar, colocar seu ponto de vista, costurar esse conhecimento que é fragmentado, mas eu me sentia tranquila de que não, dali vai sair uma ideia boa e realmente a coisa fluía, a coisa acontecia, porque eu acho que essa interdisciplinariedade, essa interface do conhecimento, ela tem que vir para somar.
né? Então, o que eu quero resumir com isso é que eu acredito muito que o conhecimento ele pode ser universal, né? Que todos podem aprender sobre várias coisas. Quanto mais eu sei sobre aquele universo onde eu atuo, melhor profissional eu sou para a pessoa que eu cuido. Mas existe uma diferença muito grande entre conhecer, saber, indicar, suspeitar e diagnosticar e tratar. Para diagnóstico, para tratamento, nós temos profissões com as suas respectivas lá legislações, habilitações para dar conta disso tudo, tá bom? Aqui, ó, a Andressa colocou aqui, tá me faltando uma fono para trabalho interdisciplinar. Pediatra, odontopediatra, osteopata, tem na graça de Deus, então está faltando fono. Olha aí, fonoaudiólogas de Sorriso. Aí, ó, eu sempre esqueço a cidade, acho que é, não é? Então, assim, a minha proposta da gente vir para conversar é justamente então para a gente olhar para esse contexto. Sobre as profissões da saúde, sobre quem pode usar, quem não pode, a gente tem aqui, dentre aquelas que são listadas no Ministério da Saúde, pouquíssimas se manifestam. Ponta Porã. De onde que eu tirei Sorriso, gente? Mas enfim, Ponta Porã. Fonos de Ponta Porã, ó, eles estão precisando de fono na equipe dela. Então, dentro dessas profissões da saúde, a gente tem pouquíssimas categorias que já se manifestaram a respeito do uso da fotobiomodulação. Vou listar aqui, né? Vou acompanhando aqui para vocês, para eu ir me lembrando. Serviço social acaba que não é uma área, embora seja uma profissão da saúde, não está ali diretamente na assistência do jeito que a gente costuma, né? Do cuidado, obviamente, cuida de outros contextos, de outras interfaces. A biomedicina, o conselho não tem um posicionamento sobre isso. Ciências biológicas, o Conselho de Biologia tem um posicionamento sobre isso. Ele fala que os profissionais que são biólogos, que são habilitados na área de estética, eles podem trabalhar com fotobiomodulação e com outros recursos aí também nessa área. Educação física, a gente não tem um posicionamento oficial. Enfermagem, temos, e aí de novo, olha as enfermeiras aí, ó, que são maioria aqui, né? Na enfermagem, você já tem resoluções que falam sobre o uso da fotobiomodulação pelo profissional enfermeiro na área de amamentação, que falam do uso do ILIB, que falam do uso em feridas, mas eles colocam muito nesse contexto de quem trabalha com recurso de fototerapia é o profissional enfermeiro. Então, se vocês me perguntar, o técnico de enfermagem pode utilizar laser? A princípio, pela resolução do Conselho Federal de Enfermagem, não pode. Isso é uma habilitação do enfermeiro graduado, tá? Na farmácia, existe uma resolução que fala, na verdade, existia um documento que liberava o uso e depois esse documento ele foi revogado na íntegra. Então, em tese, vocês tinham um documento e depois ele foi revogado. E aí eu não encontrei mais informações do que seria, de como estaria essa legislação atual. Fisioterapia e terapia ocupacional, o COFITO tem documentos, tem resoluções que respaldam o uso da fotobiomodulação pela fisioterapia. Dentro da fonoaudiologia, né? E aí eu vou falar com maior propriedade, principalmente porque temos muitos fonos aqui também. Dentro da fonoaudiologia, nós temos 2 documentos muito importantes que falam sobre o uso da fotobiomodulação. E eu tenho muita alegria em dizer que na minha trajetória aí dentro da profissão, eu pude contribuir com esses 2 documentos. Na Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, eu sou uma das autoras do parecer que fala sobre a fotobiomodulação. E enquanto a resolução do Conselho Federal ela foi construída, eu fui consultada em alguns momentos, eu participei um pouco dessa construção, dessa trajetória. O que eu posso dizer para profissionais da área da fonoaudiologia? A nossa resolução, ela tem um poder de lei, porque também é importante diferenciar, tá, gente? O parecer, ele tem um caráter ali mais de orientação, mais educativo, enquanto que a resolução, ela tem peso de lei, ela tem poder de lei. Dentro da fonoaudiologia, a nossa resolução ela é muito clara em dizer que nós podemos utilizar a fotobiomodulação
dentro de um contexto da fonoaudiologia. O texto lá, se não me engano, ele fala associado aos procedimentos clínicos fonoaudiológicos convencionais. Ah, Vanessa, mas eu posso ter duas profissões? Não, se você é fonoaudióloga, você é fonoaudióloga. Sua limitação, o uso deste recurso, ele é regido pelo que manda a nossa normatização, a nossa resolução. Então, dentro da fonoaudiologia, nós temos uma revolução e uma resolução. A primeira, ela tinha sido revogada, tinha sido publicada em 2019, mas ela não contemplava o LED e nem o ILIB, ela só falava do laser. Então, ela foi revogada e foi publicada nesse ano uma atualizada, esse ano ou 2021, gente, agora me deu um branco, mas foi publicada uma nova resolução que incluiu aí o LED e a fototerapia vascular, fotobiomodulação vascular, ou que a gente conhece aí como fotobiomodulação sistêmica. E lá, então, eles falam, né, sobre o uso desse recurso. Eles tinham apagado aqui. Eles falam sobre o uso desse recurso. Tem informações acerca ali dos registros que o fonoaudiólogo deve fazer, quais informações devem constar no prontuário, mas ela não dá um norte ali a respeito, por exemplo, de carga horária, de áreas de aplicações. Porém, está escrito lá que eu posso atuar associado à minha área de atuação, aos procedimentos clínicos fonoaudiológicos convencionais. Vou perguntar minhas alunas aqui das últimas turmas com quem foi que vocês aprenderam pós-parto, laser em pós-parto. Lesões perineais, cesariana, pessoal aí da turma online, né, que tem feito o curso de um tempo pra cá, me contem com quem vocês aprenderam o que eu falo pra vocês sobre isso, né? Porque se tem uma coisa que eu levo muito a sério, gente, são esses limites de atuação e o respeito à interdisciplinariedade, tá? Vocês podem ver aí nas minhas redes sociais que hoje eu tenho um público muito variado. Eu tenho profissionais aí que chegaram até a mim pela fonoaudiologia, tenho profissionais que chegaram até a mim pelo interesse na amamentação, outros profissionais que chegaram até mim pelo interesse na fonoaudiologia, na fotobiomodulação. Então, hoje eu tenho aqui, e vocês aqui, ó, as enfermeiras me responderam no início, continuam respondendo aqui, eu tenho um público-alvo aqui nesse Instagram muito diverso, mas que eu entendo que o que nos une é uma temática em comum, num eixo que atravessa ali fonoaudiologia, laser e amamentação. Então, vocês podem encontrar aqui no meu Instagram, no conteúdo que eu produzo, posts, assuntos, informações em várias dessas temáticas. Afinal, o conhecimento, ele vem para somar. Se eu trabalho, professor André Lopes, que é o que? Enfermeiro. Se eu trabalho com saúde da mulher, se eu trabalho com amamentação, primeira coisa, atrás da pessoa, do bebê que está mamando, existe uma pessoa que está amamentando. Uma pessoa que passou por um parto, seja ele cesariano, seja ele um parto natural, seja um parto normal, que pode ter tido N fatores aí nesse contexto e que ela também precisa ser vista e ser considerada. Isso significa que eu vou chegar e vou fazer a atuação nessa mulher, ou eu vou prestar o atendimento que está fora da minha área de competência? Jamais. Mas eu vou ser uma profissional melhor se eu souber tudo que tem dentro ali da minha margem de conhecimento à disposição para que a saúde dela seja bem cuidada, para que ela possa buscar orientação profissional, para que ela possa buscar equipes que prestem determinada assistência. A orientação, o conhecimento, gente, ele engrandece o nosso trabalho, ele não reduz, ele não diminui. Então, quando eu tenho essa visão integral ali, eu acho que eu sou uma melhor fonoaudióloga, mas eu não coloco a mão naquilo que não me diz respeito. Então, pensando nisso, hoje, vocês vão ver que eu tenho um curso que é multiprofissional, né, onde a gente não aborda conteúdos de amamentação, a gente não aborda conteúdos que são específicos da fonoaudiologia, mas a gente aborda a fotobiomodulação nesse contexto da amamentação.
Nesse corpo docente, eu tenho fisioterapeutas falando de acupuntura, eu tenho a especialista em finanças falando de empreendedorismo, falando de planejamento financeiro, tenho eu, fonoaudióloga e consultora de amamentação certificada, falando sobre a área da amamentação, e eu tenho um enfermeiro que fala sobre atuações que são de competência de quem? Da enfermagem. Eu já assisti a aula dele, eu acho que, sei lá, 10 vezes, fora as nossas lives, né? Que se vocês rolarem aqui, vocês vão ver que a gente tem lives sobre mitos e verdades no pós-parto, sobre possibilidades de uso no pós-parto, sobre infinidades aí de possibilidades na saúde da mulher, lives com fisioterapeutas. Assistir esse conteúdo não me dá o direito de utilizar esse conteúdo, não me dá o direito de atuar nessa área. No minicurso mesmo a gente conversava um pouco sobre isso, né? Eu falava, poxa, alguém perguntou, fono pode usar em cesárea, em fissura, em assadura? Até coloquei o rios aí um pouquinho antes da nossa live começar. E o que eu falo? Não, né? A nossa atuação é aquilo que é associado a procedimentos clínicos fonoaudiológicos convencionais. Qual que é a regra de ouro que eu passo no meu curso? Para e pensa. Se eu não tivesse laser, eu ia atuar nesse caso? Se a sua resposta for sim, você provavelmente está numa margem de segurança ali muito confortável para utilizar a fotobiomodulação. Se a sua resposta for não, provavelmente você já está colocando o pezinho ali onde não deve. Então, se eu me pergunto, se eu não fosse fonoaudióloga, eu faria alguma coisa pela mucosite? Não, eu não faria. Então, eu não trato mucosite. Se eu sou fonoaudióloga, não trabalhasse com laser, eu faria alguma coisa pela candidíase oral? Não, eu não faria, porque quem vai diagnosticar e tratar é outra pessoa. Então, eu não coloco a mão lá. Pós-parto, mesma coisa, né? Eu posso ter toda a teoria na minha cabeça. Mas e aí, se eu não sou se eu não tenho laser, sou eu que vou avaliar o períneo de uma mulher? Sou eu que vou avaliar uma cicatrização de uma cesariana? Sou eu que vou avaliar ou diagnosticar uma assadura de bebê? Não sou eu. Então, existem profissionais que podem fazer isso. Mas eu não posso olhar e falar assim, nossa, o bebê tá assado. Sabia que tem um recurso que pode ser bom para ele? Procura um enfermeiro. Nossa, coitado, o bebê tá sem comer porque tá com uma estomatite. Sabia que a fotobiomodulação é muito legal? Por que você não procura um dentista para aplicar? Conhecimento, ele não aprisiona, ele expande os nossos horizontes, mas a gente tem que atuar com o pé no chão e dentro dos nossos limites de atuação. Então, eu acho que desde 2016 eu trabalho com laser, eu falo sobre o laser dentro da fonoaudiologia, em eventos científicos, em congressos da nossa área, muito antes da nossa resolução sair, muito antes da gente ter documentos que respaldavam a nossa atuação. Eu já tinha um discurso de que o laser não vem para substituir, ele vem para complementar o nosso tratamento. Se eu sei que ele vem para complementar, não faria sentido algum que eu utilizasse ele fora da minha área de atuação. Mas eu estou aqui formando profissionais que vão utilizar esse conhecimento em outros profissionais ou com outras famílias dentro de suas áreas de atuação. E é por isso que hoje, dentro dos meus cursos de capacitação, nós temos uma equipe de docentes multiprofissional, né? Uma equipe multiprofissional. Então, vocês vão ver aí vários conteúdos disponíveis sobre fotobiomodulação nas minhas redes sociais, né? Aqui é um veículo de comunicação. Aqui não é só um cardápio dos serviços que eu ofereço. Aqui é fonte de informação. Quando eu criei esse Instagram, meu objetivo não era vender curso. Meu objetivo, sabe qual era? Levar informação de qualidade. Porque eu comecei a ver pipocar coisas assim horrorosas sobre laser na mídia, em outros Instagrams, em outros perfis, e eu falava, gente, isso não tá coerente, tá errado. Essa informação que tá chegando tá errada. E a gente precisa levar a informação correta para essas pessoas. Então aqui é um veículo de informação, porque eu acredito muito que a informação ela dá poder pra gente, né? Então, mas é muito importante a gente ter esses limites muito bem estabelecidos e saber qual linha a gente não pode cruzar, né? Onde é que a gente não deve colocar o nosso pé, onde é que a gente deve se segurar. Dito isto, vamos para a medicina, né? A medicina já tem aí uma possibilidade. Deixa eu só ver que chegou uma perguntinha aqui, gente. Odontopediatria aplicando laser em lesão mamária, tem algo? Não, né? Odontopediatria.
Não conheço, assim. Eu sei que... vou chegar na odontologia e eu comento, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, na medicina, a medicina ela já tem até uma sociedade científica aí de laser e medicina e cirurgia, que é presidida, né, coordenada por médicos, e eles reconhecem tanto o uso da fotobiomodulação como também do laser cirúrgico, tá bom? Dentro da nutrição, não temos posicionamento. Dentro da odontologia, o que acontece? O odontólogo, né, o profissional da odontologia, ele tem lá no Conselho Federal de Odonto uma resolução que diz sobre a habilitação do profissional dentista em fotobiomodulação, em laser, desculpa. A fotobiomodulação, gente, é o laser de baixa potência, tá? Mas existem os lasers de alta potência também. Então, na medicina, na odontologia, os profissionais, eles passam por uma capacitação ali de 60 horas e eles aprendem tanto laser de baixa potência quanto laser cirúrgico e aí eles conseguem ter essa habilitação, entendeu? Profissional, odontólogo habilitado em laser. Mas também, né, isso não faz com que ele extrapole os limites do que da odontologia, ou não deveria fazer. Recentemente, a gente teve um movimento, uma revolta, vamos dizer assim, com razão, aqui na internet, porque tinha uma profissional da odontologia fazendo uma live sobre o uso do laser em voz. E eu lembro que isso mobilizou muitos fonoaudiólogos, porque foi simplesmente pegar um artigo e começou a trazer informações ali sobre esse contexto, informações sobre esse artigo, mas que não tinham contexto com a clínica fonoaudiológica, com o que a gente observava ali dentro do atendimento, e o pessoal caiu de cima e falou, não, o que você está falando tá errado, o que esse artigo mostrou não se aplica na nossa... não tem nada a ver com o nosso raciocínio. Então, assim, foi quando a gente se vê do outro lado, eu falo, gente, se eu acho um absurdo uma pessoa que pega um artigo, vem destrinchar sobre ele, vem trazer informações erradas sobre áreas que são de competência da fonoaudiologia, não cabe a mim também fazer isso em outras áreas. Obviamente que quanto mais a gente estuda, a gente tem o conhecimento, que eu estava falando com vocês, pra gente se empoderar dele, né? Pra gente se apropriar dele. E às vezes a gente acontece. Ontem mesmo me colocaram aqui uma pergunta, né? Poxa, meu filho caiu, machucou o queixo, você acha que ainda dá pra fazer? Cara, quantos cursos de laser em ferida eu já fiz? Muitos. Dá pra eu ter um mínimo de raciocínio? Dá. Mas cabe a mim, fonoaudióloga, opinar? Não. Às vezes a gente dá uma deslizada, igual ontem eu falei, pelo meu raciocínio cabe. Mas depois a gente para e pensa e fala assim, se fosse alguém dando palpite na fono, será que eu gostaria? Com certeza não. Então, são alguns limites, alguns cuidados, assim, que a gente tem que desenvolver e que a gente tem que estar atento, porque às vezes a gente age na boa vontade, ali querendo ajudar, mas a gente sem querer tá dando uma deslizada aí, tá acabando e acaba fazendo coisas que não estão dentro ali da nossa alçada. Depois vem a psicologia, que também não temos legislação ou documentos específicos sobre isso dentro do Conselho Federal. E temos a medicina veterinária que está aí bombando com laser também, muitos artigos e muitas novidades surgindo aí com os animais, desde lib para cavalos de corrida até o uso aí em pet shops com animais mesmo de pequeno porte. Então, dentro do posicionamento aí das áreas da saúde, das profissões da saúde, é o que nós temos, né? As categorias que já se manifestaram sobre isso são essas. Mas aí se vocês perguntarem, Vanessa, mas eu preciso dessa autorização? Eu acho que tudo depende do seu contexto de trabalho. Se você está dentro da sua atuação, se a fotobiomodulação tem uma aplicabilidade dentro da sua profissão, se mexe, vai fazer um movimento para que ela seja regulamentada, para que ela vocês também tenham esse respaldo. Já falei que quando comecei na fonoaudiologia, eu tive que chegar lá no conselho e falar, olha, eu fiz um curso de laser, eu posso usar? Olha, eu fiz assim, estão me pedindo para falar sobre o laser, eu posso dar curso? Eu posso falar dele na amamentação? Então tudo sempre foi muito regrado, sempre foi muito ali, olha, tá acontecendo isso, o que eu faço agora? Até que a gente conseguiu crescer com isso e hoje ter documentos que nos respaldam legalmente para esse uso. Então,
mesmo que sua profissão não tenha isso ainda, nada te impede de conseguir, se você mostrar e se de fato esse recurso tem aplicabilidades dentro da sua área, né? E o IBCLC aborda algo em relação ao laser de baixa potência. O IBCLC, pessoal, para quem não conhece, é um órgão de certificação em amamentação, né? Ele certifica e capacita, aliás, ele avalia a capacitação e ele fornece um certificado aí de reconhecimento à prática profissional. Quem quer se candidatar à prova do IBCLC tem vários critérios para seguir, então precisa ter no mínimo de 95 horas de capacitação em amamentação nos últimos 5 anos, mais de 1.000 horas de prática clínica em amamentação comprovados. Tem uma infinidade de assuntos, de temas que a gente precisa tratar, desde toxicologia, saúde materna, saúde do bebê, legislação, enfim, a gente tem um conteúdo ali muito amplo. E o que eles colocam, Andressa, é sobre o profissional estar atento às tecnologias, né? Então, ele estar antenado ali a essa melhor assistência, a tecnologia à disposição do paciente, mas eles não falam especificamente sobre essas tecnologias ou sobre esses recursos, tá? Mais dúvidas, gente? Eu vi que vocês estavam comentando aí, mas passou ali pra cima. Coloquem aqui se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma questão. Leite bom, curso maravilhoso. Quem não fez tem que fazer. Obrigada. Eita, o computador desliga a luz junto. A Mari está passando cola para você. Isso, então aqui, olha, pronto, ótimo. Então, todas as alunas que estão aqui responderam, né, o que era para mim o mais importante aqui. A gente, o curso de capacitação, ele vai para quem, ele tem um corpo docente aí hoje muito multiprofissional e que atenda todas essas vertentes aí, todas essas demandas que a gente tem dentro do cuidado materno-infantil, né? Que extrapolam aquilo que eu, como fonoaudióloga, posso fazer, mas que eu sei que muitas de vocês que estão aqui podem levar para as pessoas que vocês cuidam, para as famílias que vocês atendem, e assim a gente vai ali de modo interdisciplinar construindo esse castelinho, né? Essa melhor assistência, essa saúde, essa melhor atenção à saúde das pessoas que chegam até a gente. Deixa eu ver aqui no meu roteiro, gente, eu falei, nossa, será que eu vou esquecer? Aí eu abri ali para ver as profissões da saúde. Eu já falei então para vocês, né, sobre essa integralidade do conhecimento, sobre o meu propósito, quando eu criei esse Instagram. E é isso, queria saber se vocês têm mais dúvidas. Andréia, recomendo muito o curso, que bom, obrigada, fico muito feliz. Obrigada mesmo, gente. Deixa eu ver, Ana Marta, precisava de uma ajuda, sou aluna de Portugal, certo? Eu tentando falar o português de Portugal, né? Preciso de comprar o meu equipamento, mas em Portugal não sei onde achar. Pode ajudar? Posso, Ana. Você pode fazer a compra aqui no Brasil e eles enviam para Portugal, tá? Eles têm a transportadora, eu posso te passar direitinho depois os contatos. Lá na plataforma do curso a gente tem, né, quais os modelos de equipamentos, como manusear cada um. Então, se você já viu esse conteúdo e tiver ali qual o seu modelo de preferência, eu posso te ajudar a chegar no representante ou te passo dos dois para você fazer o orçamento, cotar aí valores, como é o transporte, mas posso te ajudar sim, claro, tá bom? Oi, Silvia, tudo bem? Existe alguma regra para a venda do equipamento? Vejo que leigos conseguem comprar. Então, isso é uma grande questão mesmo, assim, que a gente até já levou para as empresas, porque, via de regra, eles são registrados na Anvisa por propriedades terapêuticas específicas. Então, você registra o equipamento, você registra para que ele serve, quem são as pessoas que podem comprar. Só que, de fato, a gente acaba vendo, assim, uma falta de controle no momento da compra em si. Então, deveria ter, mas na prática a gente vê que isso não acontece. Só que a gente tem visto também, no contraponto aos equipamentos que a gente conhece, uma venda ali, o comércio na internet, né, também ganhando muita força. Então, a gente consegue ver equipamentos de LED sendo comercializados,
Eu, inclusive, coloquei há pouco tempo, né, acho que vocês devem ter visto, equipamentos de LED que foram desenvolvidos aí pensando na saúde da mulher. E eu fiz uma postagem sobre isso, afinal temos aqui muitas enfermeiras obstetras, médicas obstetras, pediatras, né, fisioterapeutas que trabalham aí no pós-parto. E assim, a gente não vê um critério no momento dessa compra, eles vêm muitas vezes com instruções de como utilizar, então acaba que o leigo realmente consegue ter acesso. Mas alguns modelos de equipamento eles deveriam ter um rigor maior porque eles são cadastrados lá como equipamentos de venda de uso profissional e não de uso doméstico. Mas a fiscalização sobre isso eu nem sei dizer na verdade a quem caberia e como ela é feita, né? Mas foram orientações que eu já recebi das próprias empresas. Uma empresa, por exemplo, quando eu comecei a dar o curso de amamentação, eles começaram a vender para enfermeiros e eles tiveram que dar uma pausa nas vendas porque o equipamento ele não estava registrado para vendas para enfermeiros. Então, pelo registro, pela autorização que eles tinham na Anvisa, só dentistas podiam comprar. E eles precisaram mudar esse registro para começar a vender para fono, para enfermeiro, para profissionais aí da área de amamentação. Então, eu sei que existe, ou deveria, né, alguma restrição em relação a isso, mas como é de fato a fiscalização, a gente acaba ficando sem saber. A Nayara perguntou quando terá seu curso de laser terapia para amamentação. Nayara, a gente tem uma lista de espera que tá lá na bio, tem o link, né, lá embaixo da minha foto, aqui no perfil, para a próxima turma. Ela acontece ainda nesse segundo semestre, tá? Em breve a gente vai lançar direitinho as informações, mas ela acontece ainda nesse segundo semestre, tá bom? Tá, a Ana Marta perguntou, né? Já viu isso? Era isso mesmo, saber os valores? Então eu te passo os contatos dele, tá? Assim que acabar, eu vi que você chegou a me mandar uma mensagem no direct, mas eu não consegui responder antes de entrar aqui, mas eu te mando os conteúdos lá, tá bom? Oi, Tereza, oi, Camila, Geise, Laís, oi, Gé. Mais dúvidas, pessoal? Dúvidas? Obrigada. Gente, muito feliz com quem tá elogiando, indicando o curso. Vocês são literalmente minhas queridonas, né? O apelido que eu acabei dando é um curso que tem tanta mulher que acaba virando minhas queridonas aí, que é só uma mulherada. Mas em breve a gente retornará também com os cursos para fonoaudiologia, né? Então, algumas pessoas têm perguntado aí sobre os cursos de capacitação para fono, com carga horária maior. Eu já aproveito para dizer aqui que em outubro, tudo der certo, assim, já foi feito o cadastro, né? A gente está aguardando a resposta aí da sociedade, mas nós vamos lançar o livro de fotobiomodulação aplicada à fonoaudiologia, um trabalho super sério, um livro organizado por mim, junto com o Giovan Anderson, com o Hilton Justino, professora Andréia Mota, onde a gente reuniu vários profissionais da área da fonoaudiologia, comprometidos aí, né, com essa prática clínica, com uma prática responsável, baseada em evidências. A gente vai lançar o livro agora, acredito que no congresso, se tudo der certo. E também uma parte do livro foi escrito, adivinhem, por profissionais de outras áreas. Por quê? Porque o conhecimento, ele expande, ele é transdisciplinar, né? E aí a gente tem profissionais da área de física, de engenharia, de odontologia, de fisiologia, de biologia, fisioterapia, que contribuíram escrevendo a parte introdutória com todo o conteúdo teórico, né? Todo o embasamento científico, assim, técnico e o conhecimento teórico que a gente precisa ter para atuar bem com esse recurso. E na segunda parte, os profissionais fonoaudiólogos mesmo compartilhando aí suas experiências, seus protocolos, como tem utilizado. Então tá show demais o conteúdo, tá? Nayara, não tem ainda a lista de amamentação? Então daremos um jeito, tá? Me chama aqui no direct, só me manda um oi para eu poder te localizar depois, porque eu não consigo voltar nos comentários, que eu te chamo assim que a live acabar, tá bom? A Mayla colocou sobre o novo laser para gineco, foi o que eu tava falando, né? O Vulva Lux e Vagiled. São equipamentos que foram desenvolvidos, se não me engano, pela Capelux, que é a mesma que tem feito aí o capacete para crescimento capilar,
alguns LEDs, alguns equipamentos aí para uso no esporte. Eles agora desenvolveram esses recursos aí que trazem possibilidades de uso para edema de pós-parto, para lubrificação vaginal, para treinamento muscular de períneo, e o pessoal da fisioterapia, né, que trabalha com essa área. Então, assim, é um equipamento muito legal. E é isso, né, gente? Meu propósito aqui, como eu falei, é trazer informação para vocês, curiosidades que permeiem todo esse universo aqui. Não significa que eu atue ou que eu esteja testando, experimentando, indicando, tá? Vamos separar bem aí as coisas. Nayara, então eu vou te chamar. A Renata perguntou aí, Renata, você estará no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia? Sim, estarei. Eu vou dar no dia 19, na parte da manhã. Eu vou estar no mini curso de fotobiomodulação nas disfagias. Eu vou ministrar aula junto com o Sávio Bastos e quem vai moderar é a Luciane Soares. E no dia 21 eu estarei numa mesa sobre amamentação, falando sobre amamentação e desenvolvimento, as dificuldades de amamentação e seus impactos aí no desenvolvimento. Eu brinquei que esse ano o congresso me deu um presente, assim, né? Que ele me deu a oportunidade de falar dos dois temas que eu amo dentro da profissão, que é a fotobiomodulação e a amamentação. Então estarei lá com a carteirinha carimbada, passagem já comprada, hotel reservado, se Deus quiser, estarei lá. A Maila Nayara já colocou, que é o terceiro botão da bio, então está lá. Legal, né, Renata? Também fiquei muito, muito feliz. É a primeira vez que eu vou para falar sobre amamentação. Então, desde 2016, como eu estava comentando com vocês, eu já frequento vários congressos da fonoaudiologia falando sobre o uso do laser, né? Defendendo o uso responsável dele, coerente, associado àquilo que a gente tem. E agora poder voltar voltar novamente ao presencial e falando sobre essa possibilidade aí da amamentação com foco diferente do que eu venho falando, que é sempre muito sobre o laser, tá sendo desafiador e muito, muito gratificante para mim, viu? Nayara, sim, tá lá a gente mudou o nome, porque acontece, talvez você estivesse procurando pelo laser terapia em amamentação, mas ele tá lá agora, ele tem o nome de fotobiomodulação ou laser e LED no cuidado materno infantil, justamente porque a gente integrou aí profissionais de outras áreas para ampliar o nosso conteúdo. Então, hoje, além da parte de amamentação, que vocês veem comigo, né, que eu ministro as possibilidades do uso do laser para cicatrização, para dor, para algumas dificuldades de amamentação, a gente tem um conteúdo complementar que é ministrado por um enfermeiro, que é quem atua nessas áreas, para falar sobre a parte do pós-parto, lesões de períneo, episiotomia, cesariana, cuidados com recém-nascido. Então, hoje o conteúdo ele é além da amamentação, por isso que a gente mudou o nome, tá? E a equipe docente também é além da fonoaudiologia, integra outros profissionais, certo? Mais dúvidas, pessoal? Não? Alguém tem mais alguma questão em relação a esses aspectos éticos, esses aspectos aí legais, os limites de atuação? E sempre assim, para ir finalizando, né, gente? A gente lembrar que a atuação ética, ela às vezes ela fica só no discurso, ou é só uma palavra bonita, e não pode ser por aí, né? A ética, ela permeia a nossa relação com o paciente, com o cliente, mas ela permeia também a nossa relação com os outros profissionais de outras categorias, com os profissionais dentro da nossa própria profissão. Então, é muito importante que a gente não tenha o discurso só que a gente não tenha a ética só no nosso discurso, mas que a gente consiga levar isso para as nossas práticas ali do dia a dia, né? Eu sempre falo, quem tá aqui é testemunha, que quando a gente cresce junto, toda uma profissão cresce, né? Então, se a gente consegue se ajudar, se eu vejo o meu colega desempenhando um bom trabalho dentro da fonoaudiologia, se eu valorizo o conhecimento que é produzido pela minha profissão, se eu valorizo as boas atuações, se eu valorizo os profissionais da minha área que estão levando o nome da fonoaudiologia a outros lugares ou elevando ele a outros patamares, quem cresce é a profissão.
Se a gente se preocupar em crescer sozinho, em atacar um, atacar o outro, aí a gente acaba trazendo, a gente perdendo a oportunidade de que todo mundo cresça em conjunto. Isso vale para todas as áreas, né? As minhas alunas aí da amamentação falam que, já veem que eu falo muito isso. Dentro da consultoria de amamentação, cada uma no seu quadrado, cada uma na sua especialidade, se a gente se une e potencializa o nosso atendimento, ninguém segura, né? A gente vai levar essas taxas de aleitamento materno lá para as alturas, e isso vale dentro da fonoaudiologia, vale nos relacionamentos aí, nas equipes multiprofissionais, multidisciplinares. Então, que a gente tenha sempre isso de forma muito genuína com a gente, né? Quando eu vejo o outro, quando eu cresço junto com o outro, quando eu valorizo o trabalho do outro, todo mundo cresce junto. A Nayara perguntou quanto tempo o curso, Vanessa? O certificado, Nayara, ele é de 35 horas, tá? Porque aí essas 35 horas, elas envolvem o curso de amamentação, curso de pós-parto, módulo de acupuntura, módulo de empreendedorismo. Mas além desse conteúdo, vocês têm acesso também a outras aulas, a muitos bônus, as lives que eu faço aqui, as aulas que eu dou no YouTube, elas ficam disponíveis gratuitamente por um tempo e depois elas são restritas lá à comunidade. O que é a comunidade? É um espaço multiprofissional. Eu tenho comunidade de fonoaudiólogos, onde a gente só discute assuntos de fonoaudiologia, e tem a comunidade do cuidado materno-infantil, que é um espaço multiprofissional para troca de conhecimentos, para network, para fazer com que a nossa cabeça, a nossa atuação, ela ganhe outras dimensões aí, tá bom? Claudinha, nossa, Vanessa, que fala ótima, dentro da fono falta muito respeito. A gente vai conversando, a gente vai vendo que infelizmente às vezes não é só dentro da fono e acaba sendo um mal, eu acho que sei, da sociedade, difícil, né, da gente falar, mas eu acho que bom que você tá aqui, que você ouviu, que você colocou essa mensagem, porque eu acho que é isso, né, quando a gente cresce junto, quem cresce é o nome da nossa profissão, e se a gente se derruba, a gente cai todo mundo. Né? Então, que bom, fico feliz aí que tenha gostado e tenha se identificado com a fala. Mais dúvidas, gente? Posso ajudar vocês em mais alguma coisa nesta live de hoje? E olha, é geral, né, Dani? E o tema que a gente ia abordar sobre cervicalgias, amamentação, como o laser pode ajudar, ele continua aí na nossa pauta, tá? As aulas, elas são dadas no YouTube. Normalmente essas lives mais de bate-papo eu faço aqui no Instagram, e lá no YouTube a gente faz as lives com conteúdo mais denso, com os slides, para eu apresentar para vocês, né, artigos novos que surgiram na área. Então, vocês estão convidados a conhecer o meu canal do YouTube. Toda segunda-feira a gente se encontra. O tema de hoje a gente vai encaixar, que seria hoje, né, das cervicalgias, a gente vai encaixar ele em algum lugar, mas eu senti muita vontade hoje de vir aqui conversar com vocês sobre isso, sobre essas questões éticas, legais, que envolvem a nossa atuação, que envolvem a fotobiomodulação, porque eu sempre me sinto corresponsável com o alcance que essas informações têm, né? Pode parecer meio, sei lá, pretensioso da minha parte, mas quando eu cheguei nesse universo, tanto na amamentação quanto na fonoaudiologia, não tinha ninguém que falava sobre isso. Então, desde sempre, a minha preocupação é que a gente tenha um uso responsável, correto, com embasamento científico, e quando eu vejo que às vezes isso pode estar saindo ali dos trilhos, eu falo, não, peraí, que tá na hora da gente voltar a conversar e reforçar essas informações para todas as áreas, né? A Ju colocou, é verdade, infelizmente na fisio temos esse problema também, disputa entre profissionais ao invés de união. É isso, né? Silvana, sua linda, adoro seu trabalho. Eu adoro esse carinho que vocês me trazem, vocês alegram aí meu dia, fico muito, muito feliz realmente com esse carinho que eu recebo aqui, com essa proximidade, com essa troca que vocês me permitem, de verdade. Então eu queria deixar um super beijo para vocês, se não tem mais dúvidas, agradecer muito a companhia, as mensagens, a participação, dizer que eu estou aqui à disposição para quem precisar de mim. E desejar uma boa semana mesmo. Estamos aí na segunda-feira, então que a semana de vocês seja muito abençoada, seja muito especial
e que a gente, aos pouquinhos ali, a gente vai conseguindo moldar e melhorar o nosso entorno, o nosso trabalho e o cuidado que a gente tem para o outro, né? Afinal, somos profissionais aí da saúde, e a saúde, ela é integral, ela não é restrita, ela não é fragmentada. Então, um beijo muito carinhoso para vocês que ficaram aqui comigo, para quem passou por aqui também, para quem vai assistir depois, e a gente se encontra. É isso, mar calmo não forja bons marinheiros. E aí, nos dias de tempestade, é muito bom a gente poder vir aqui e encontrar calmaria nas pessoas que realmente conhecem o nosso trabalho e acreditam aqui no que a gente faz, certo? Beijo para vocês, muitíssimo obrigada. Boa semana, Ju, e a gente se encontra por aqui, tá bom? Vocês são maravilhosos profissionais do cuidado, são mesmo. Beijo pra vocês, até mais. A gente se encontra aqui pela semana e se inscrevam lá no canal que em breve a gente divulga um novo calendário de lives aí pra vocês, tá bom? Beijo grande e boa noite.